Olá, começamos agora mais uma parte do treinamento, é uma parceria entre o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio de sua Escola de Contas Públicas. O nosso curso ele trata sobre aperfeiçoamento na contabilidade pública. E o nosso módulo, que vai ser dado continuidade, é o módulo relativo à contabilidade pública. Okay? Trabalhamos na aula passada, no módulo passado, essa introdução sobre o plano de contas, como é que funciona esse mecanismo do plano de contas. Fizemos essa contextualização que eu procurei frisar a todo momento que houve uma grande mudança na contabilidade pública lá para meados de 2007, que começou, foi se concretizar em 2010, onde desvinculou-se aquele conceito antigo de contabilidade pública, que dizia que não se adotava o regime de competência para receitas e despesas, adotava o regime de arrecadação para receita, alguns autores reconhecem como regime de caixa, e o regime do empenho para despesa, que é o regime de competência, ok? Feito isso, essa mudança, ela procura aproximar a contabilidade pública da contabilidade geral, inclusive atendendo aos preceitos brasileiros e internacionais, trabalhando nessa convergência para as normas internacionais. De modo que, hoje, a contabilidade patrimonial, ela existe seguindo a regra do regime de competência, ou seja, tanto receita quanto despesa, elas são registradas pelo momento da ocorrência do fato gerador. Tanto receita quanto despesa, quanto qualquer outro fato que altere o patrimônio. Já vista que a contabilidade com foco no patrimônio é o seu objeto. O objeto é o controle do patrimônio, ok? Então, assim, passamos por toda essa parte e só um minuto. Só um minuto, está tendo um problema aqui. Bom, retornamos. Passamos por toda a explicação em que a gente viu que a contabilidade, sobre o enfoque patrimonial, ela não só tem um foco na receita e na despesa sob regime de competência, mas todo o controle que afeta ou não o patrimônio, ou seja, as suas variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Tá? Falamos que o foco do orçamento... Espera só um minutinho, pessoal. Só estou acertando os equipamentos aqui, um minuto só. Pronto, acho que está tudo ok. Falamos que o foco no sistema orçamentário continua sendo receita e despesa. Só que no sistema patrimonial, ele, além de deixar de adotar o regime de arrecadação e o regime de empenho para receita e despesa, ou seja, ele passa a adotar o regime de competência, ele agora também, como sempre fez, controla toda a variação patrimonial. Então, ou seja, a contabilidade, ou seja, o plano de contas aplicado ao setor público, ela vai trabalhar não só com a parte do orçamento, a parte do patrimônio e a parte do controle. Vamos agora projetar aqui o nosso slide para ver onde nós paramos do módulo passado para a gente dar continuidade. Vamos lá. A gente estava mostrando na aula passada, eu não vou repetir muito agora, a gente mostrou que a contabilidade, o regime, o sistema patrimonial, ele trabalha com não somente a receita e despesa sob enfoque da competência, ela trabalha também com toda alteração patrimonial que vai alterar o meu patrimônio líquido, tá? Seja ela uma variação patrimonial aumentativa, como uma variação patrimonial diminutiva, tá? Então, ocorrendo receita e despesa, já no enfoque do regime de competência, como mostrado no slide, e ocorrendo qualquer variação outra no patrimônio, independente de receita e despesa, ocorrendo o fato gerador, vai sim ser registrado no sistema patrimonial.
Aqui eu mostrei para vocês um balanço, trouxemos um balanço, né, para exemplificar. Qual que é o objeto disso daí? Na aula passada eu fiz um exemplo bem simples, né? Demonstrando as variações patrimoniais. Aqui tem alguns exemplos. Variações patrimoniais aumentativas. Vamos lá. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, chamado IPTU. O IPTU, o que que é? Só um minutinho que o nosso slide não está passando. Aguarde um minuto. Estamos tendo um probleminha aqui, mas já vamos resolver isso daqui agora. Vamos ver se agora está passando o slide. Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Um exemplo claro é a primeira linha, aí, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Tá? O que diz esse Imposto Predial e Territorial Urbano? É uma receita que ingressa no cofre público, tá? Ou seja, quando é que eu reconheço essa receita, ou seja, o IPTU, no enfoque patrimonial e no enfoque orçamentário? Vamos voltar aqui para o nosso caderno para a gente poder demonstrar isso para vocês. Só um minutinho, o caderno também ainda não está conectado. Pronto, agora vamos voltar novamente aqui ao caderno. Sobre o enfoque patrimonial, vamos puxar nossa caneta aqui. Eita, tá tudo. Acho que foi agora. Vamos ver aqui agora. Foi. Sobre o enfoque patrimonial, vimos no módulo passado que eu tenho os estágios da receita. Eu estou falando aqui de IPTU. Eu vou ter a previsão da receita, o lançamento da receita, a arrecadação e o recolhimento. Estou tratando agora, no exemplo, somente sobre o enfoque patrimonial. Então, a gente viu que enfoque patrimonial é regime de competência. Ou seja, ocorrência do fato gerador. Quando é que ocorre o fato gerador? O fato gerador é quando eu tenho a previsibilidade razoável que eu vou receber aquele crédito. Para fins do regime patrimonial, a ocorrência do fato gerador é no lançamento do tributo. Ou seja, segundo o Código Tributário, é quando há reconhecimento desse fato gerador, ou seja, a propriedade do imóvel predial e territorial urbana já é fato suficiente para ser o fato gerador. Ou seja, todo começo do ano, quando é emitido o carnezinho do IPTU, a contabilidade vai lá no sistema de patrimonial e faz o lançamento, vamos supor, R$ 1.000 de IPTU. Acontece que se a gente lembrar do sistema orçamentário, nós vamos verificar que no sistema orçamentário, segundo a Lei 4.320, a gente vai ver que a receita ocorre no momento da
a arrecadação, ok? Então, essa é a diferença de enfoque sobre o reconhecimento. Lembrando que essa grande diferença, ela existe mais no sistema, no sistema não, na parte de receita. Então, o slide, vamos voltar agora aqui para o slide. O slide aqui eu demonstro para vocês o seguinte, no enfoque patrimonial, essa primeira linha, imposto sobre propriedade territorial urbana, no valor de 1.255.000, ele ocorreu quando houve o seu lançamento. Aí as pessoas podem perguntar assim, professor, mas tudo bem, foi feito o lançamento e não foi feita a devida arrecadação. Não seria mais prudente eu só computar no momento da arrecadação? Sim, para a lógica do orçamento, a gente se utiliza da arrecadação, como foi dito. Agora, para fins da ciência contábil, ou seja, registro no sistema patrimonial, é fato gerador, não tenha dúvida. Como também é prudente e deve ser feito uma conta para de provisão para não pagadores de IPTU. E qual é o percentual dessa provisão de não pagadores? Depende. Isso tem que ser feito um estudo de cada ente federado, cada município, né, que detém a competência para arrecadar o IPTU, para depois verificar o seguinte, olha, aqui é 5%, 2%, 1%, e esse valor não arrecadado depois vira, entendeu? Vira dívida ativa para o município, ok? Bom, aqui nós temos dois exemplos demonstrando as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Eu vou falar mais um que eu mostrei para vocês na aula passada. Na linha de baixo, logo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta linha, reavaliação de bens imóveis. Nós temos aí 29.700 ocorrido no ano X1, ou seja, o que isso significa? Nós temos um caso aí, que foi aquele exemplo que eu dei da alienação de um veículo. O veículo tinha valor contábil de 9 e foi reavaliado por 13 e alienado por 13. Ou seja, eu tenho um ganho aí de 4 nessa reavaliação. Teve receita aí pela simples reavaliação? O que eu quero dizer? Eu tinha um bem que valia 9 e reavaliei ele para 13. Então, ele aumentou 4 unidades nesse registro. R$ 4, R$ 4.000, 4 milhões de reais, qual seja a unidade adotada. Então, o que acontece? O simples fato da reavaliação não demonstra que houve entrada de receita. Então, só o simples fato de reavaliar, eu tenho um acréscimo no meu patrimônio, ou seja, eu tenho uma variação patrimonial aumentativa, mas eu não tenho ingresso de recurso, tá? Vamos agora na parte das diminutivas. Nós temos aqui, ó, primeira linha, pessoal em cargos. Pessoal em cargos é um... Vamos só separar duas logo aqui, ó. Contratação de... depreciação, que é a quarta linha, e pessoal em cargos. Vamos para o caderno para a gente trabalhar melhor com elas. Um minutinho que caiu o nosso caderno aqui. Bom, reconectado o nosso caderno. Vamos trabalhar, então, com depreciação e com pessoal em cargos. Vamos lá. Primeira conta que a gente está trabalhando ali chama-se pessoal em encargos. O que acontece nessa conta? Pessoal, encargos, vamos pegar simplesmente a folha de pagamento. Eu estou executando a folha de pagamento, eu estou pagando a folha de pagamento. Tá? Então, mais uma vez, nós vamos ter que ver os estágios da despesa, ou seja, fixação, empenho,
liquidação e pagamento. O que acontece nesse momento? Contabilidade patrimonial, momento do empenho. Contabilidade orçamentária, qual o momento de reconhecimento da despesa? Empenho. Então, vocês vão observar o seguinte, quando eu estou falando de contabilidade patrimonial e contabilidade orçamentária para fins de despesa, o momento de reconhecimento é o mesmo, ou seja, no momento do empenho. Então, na hora que eu empenhei a folha de pagamento, eu vou registrar tanto no sistema orçamentário quanto no sistema patrimonial. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. Quando eu leio aqui na primeira linha, pessoal encargos, 2.200.000, dentro de uma demonstração de variação patrimonial, ou seja, que é uma peça contábil que mostra as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, eu posso demonstrar para vocês aqui o seguinte, olha, foi empenhado 2.200.000. Foi liquidado? Foi pago? Não, foi empenhado. Qual o momento que eu reconheci essa despesa? No patrimônio, no empenho. Qual o momento que eu reconheço essa despesa no orçamento? No empenho. Se eu fizer um paralelo com o IPTU, que tem 1.255.000, eu posso dizer para vocês o seguinte, sobre o enfoque patrimonial, quando registrou 1.255.000, qual o estágio da receita que ocorreu? O lançamento. Registrou no orçamento de 1.255.000? Não necessariamente. Eu tenho que ver o que foi arrecadado. Entendeu? Vamos voltar aqui, então. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu dei. Então, ou seja, para fins de despesa, tanto no sistema orçamentário quanto no patrimonial, o momento do lançamento é no empenho. Então, não tem divergência. Tá? Só que eu estou falando de fato gerador. Então, aí, mais para frente, nós vamos ter algumas discussões. Por exemplo, a Lei 4.320, ela é muito, ela é legal, né? Ela é textual, dizendo que a despesa é reconhecida pelo empenho. Então, assim, não tem dúvida. Só que pela contabilidade patrimonial, a despesa é reconhecida pelo momento do fato gerador, que na maioria das vezes vai ser mesmo no empenho, mas pode não ser. Pode ser na assinatura de um contrato, por exemplo, que ali eu já tenho firmado a obrigação de pagamento, tá? Esse exemplo que eu dei de variação patrimonial diminutiva foi para fins de despesa. Vamos passar para o segundo exemplo agora, eu vou falar da depreciação. A depreciação, ela é um fenômeno que ocorre nos bens. Então, ou seja, bem imóvel, igual o meu veículo. Eu compro um veículo de 100.000, eu vou ter uma depreciação, vamos supor, de 20% ao ano. Tá? Essa depreciação, o bem está diminuindo o seu valor. Então, nesse momento, eu tenho o seguinte, R$100.000 o valor do bem. Então, vai ser registrado no meu patrimônio por 100.000. E eu vou ter uma depreciação de 20.000. Tá? Esses 20.000, qual a pergunta que eu faço para ver se eu vou ter lançamento? No sistema orçamentário e no sistema patrimonial. Quais as perguntas que eu devo fazer para ter certeza se eu vou ter lançamento nesses dois sistemas? Olha, eu estou falando de depreciação. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, a depreciação, ela ocorreu alguma despesa? Então, a resposta é bem clara, não tive despesa nisso aí. Se eu não tenho despesa, eu não tenho que observar qual a fase da despesa que é, se é fixação, empenho, liquidação, pagamento, ou seja, não tenho despesa. Se eu não tenho despesa, eu não tenho lançamento no sistema orçamentário. Ah, tudo bem. Então, eu tenho o quê? Ele altera meu patrimônio? Vamos fazer um exemplo simples aqui, ó.
Eu tenho um ativo cujo caixa é 0, cujo veículos 100 mil, ok? E tenho um passivo que é 0. Qual o patrimônio líquido? Ativo menos passivo. Entendeu? Entrou no exercício seguinte, eu vou ter uma depreciação, vou ter uma variação patrimonial diminutiva nisso daí. Vamos fazer o nosso ativo? Caixa. Mexeu no caixa? Não, continua zerado. Estou partindo da hipótese que eu não tive nem receita nem despesa. É impossível isso, mas só para demonstrar o impacto somente da depreciação. O veículo ele vai ter uma depreciação de 20 mil, ou seja, de 100 eu vou ter que dar uma baixa, isso eu faço nas contas de encerramento, né? Mas eu vou ter que dar uma baixa de modo que eu vou ter 100 mil de veículo e depreciação, uma conta redutora de 20. Fazendo com que o meu ativo vá para 80. Meu passivo vai continuar 0, meu PL vai ser 80 menos 0, meu patrimônio líquido vai ser 80. Então, quando eu comparo um ano para o outro, eu consigo ver de forma muito clara o decréscimo que houve no meu patrimônio, entendeu? Então, isso é visto de maneira muito clara, tá? Vamos voltar agora para o nosso slide. Só relembrando, para ficar bem guardado para vocês, qual a legislação e as normas que eu adoto para fazer esses lançamentos? Nós temos, primeiro, a Lei 4.320 de 1964, que dita a regra do direito financeiro, tá? Lembrando que, apesar de estar bem antiga, eu considero uma lei bem robusta, porque ela se manteve esses anos todos em funcionamento. O erro que ocorreu nela é uma opinião minha. O erro que ocorreu foi interpretar a parte de orçamento como se fosse a contabilidade patrimonial, que eu venho falando com vocês. Mas já há projetos para substituir e atualizar essa legislação, tá? Porque, em síntese, funciona o seguinte: a contabilidade está na Lei 4.320, a gestão fiscal, que se fala, está na Lei Complementar 101. Então, eles estão alterando para manter a Lei 4.320 atualizada. E a Lei Complementar 101, que é que eu falei agora, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também traz alguns ditames que orientam na criação do PECASP, tá? Nós temos os códigos da administração brasileira, ou seja, o código aí entenda como toda legislação que rege a administração pública. Nós citamos alguns exemplos aqui, os princípios da administração pública que estão esculpidos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Nós temos as normas brasileiras de contabilidade do Conselho Federal, temos o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e dentro do manual nós temos o Plano de Contas aplicado ao setor público. Lembrando que as normas brasileiras que norteiam a ciência contábil, ela é feita pelo Conselho, é competência do Conselho Federal de Contabilidade. Já o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ou seja, a entidade que congrega a responsabilidade para ditar as normas da contabilidade, ou seja, consolidação de balanço, plano de contas, não é o Conselho Federal de Contabilidade, é a Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro, deixa eu voltar aqui, tem que ficar bem claro para vocês como é que funciona isso. Apesar dos entes federados, como eu falei na aula passada, terem autonomia, cada prefeitura, cada estado e a União tem autonomia para fazer o que quiser com seus recursos, criarem as suas políticas, eles têm que seguir uma padronização para que esse plano de contas, para que essas informações cheguem de maneira entendível e possa ser utilizada para tomada de decisão. Então, quem é o responsável por isso aí é a Secretaria do Tesouro Nacional, na parte de contabilidade, tá? Então, ele que define o plano de contas, ou seja, o manual de contabilidade aplicado ao setor público, o plano de contas aplicado ao setor público, ok? Isso não interfere na autonomia dos entes federados. Além disso, como vivemos numa república federativa, nós temos uma hierarquia das normas. Qual que é a hierarquia das normas? A Constituição Federal é a nossa maior norma. Eu falei que lá tem os princípios da administração pública lá no artigo 37, que devem ser seguidos por todos. Quando eu falo princípio da legalidade, princípio da legalidade da administração pública, a regra é eu só posso fazer aquilo que a lei permite. Por que eu faço empenho, liquidação e pagamento? Porque está na Lei 4.320.
Ah, por que que a Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central? Porque tem um artigo na lei que prevê que a Secretaria, o órgão central de contabilidade é que vai fazer isso. E o órgão central hoje, eu não me recordo da legislação, é a Secretaria do Tesouro, enquanto ele não é criado. Tá? Então, é essa regra que tem que estar bem posta. A Constituição é uma norma, existem leis de abrangência nacional, então as leis estão acima de normas inferiores, por exemplo, acima até de normas do Conselho Federal de Contabilidade, tá? E acima das leis está a Constituição Federal. E essas leis vão definir. Uma lei define que o Conselho Federal de Contabilidade é o responsável, é competente para ditar as normas de contabilidade, que é o que ele faz. E outra lei diz que o órgão que vai ser responsável por essa consolidação e para a divulgação do manual de contabilidade é a Secretaria do Tesouro. Então, vocês observem, tudo tem um nascedouro lá na Constituição. Aí tem os princípios da administração pública, alguma lei da competência, seja para o Tesouro, seja para o Conselho Federal. Vamos voltar ao nosso slide aqui mais uma vez. Então, ou seja, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa sobre o manual, igual no primeiro módulo teve um aluno que perguntou, onde é que eu consigo achar a conta dedutora do Fundeb? Olha, é só você pegar o manual e dentro do PCAS vão ter as contas dedutoras lá, ok? Vamos para o próximo slide. Uhum. Antes de partir para o próximo slide, só lembrando que nesse módulo nós estamos seguindo a mesma padronização do módulo passado, ou seja, nós vamos ter um intervalo de 20 minutos, por volta, depois de 1h20 de aula, vamos dar uma parada e depois a gente continua, ok? Então, olha só, com base nessas informações que eu falei, existe a necessidade de um sistema de informação contábil único para que eu possa ter informações equânimes e condizentes, e que essas informações consolidadas, vão dar um exemplo bem simples. Na hora que eu enxergue o seguinte, dentro da contabilidade unificada, IPTU, vai ter o IPTU de toda a nação brasileira arrecadada, ou seja, de todos os municípios. E lá dentro de subcontas, eu tenho como verificar qual foi o IPTU de cada município. Na hora que eu enquadrar depreciação de veículo, o mesmo código utilizado naquela conta tem que ser o mesmo código utilizado para todos os entes da federação. Então, por isso que eu tenho essa necessidade de padronização. Deixa eu abrir para vocês aqui o PCASP para vocês darem uma olhada. Vou pegar uma conta aqui. Aqui nós já estamos no plano de contas. Deixa eu pegar aqui a parte da... Ó, conta de natureza 5. Atos ligados à execução orçamentária. Vamos lá. 5.111. Compreende o somatório de valores monetários previstos para execução de programas e ações estabelecidos no PPA. Então, quando eu fizer esse lançamento, toda vez que eu for carregar o meu orçamento, tá? Isso é uma conta de carregamento do orçamento, eu vou lançar nessa conta, ok? Deixa eu pegar uma outra conta mais palpável para vocês aqui. Lá nas variações patrimoniais. Ó, vou aumentar um pouco a tela aqui. Toda vez que eu tiver, vamos supor aqui, ó, conta 122810102. Isso aqui é padronizado. Então, toda vez que for registrada a diminuição de valor de elementos do meu ativo investimento devido a desgaste pelo uso, ação de natureza ou obsolescência, tá? Então, toda vez que houver esse comando, eu tenho que registrar na conta
depreciação acumulada de bens imóveis não destinados a uso. Então, isso é que é a padronização. Então, toda vez que eu fizer essa procura, deixa eu achar uma conta aqui de DVP aqui. Eu estou no ativo aqui. Ó, achei a conta 3.3.3.1, ok? Por que ela diz? Compreende a redução do valor de bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. Então, toda vez que eu tiver esta conta, eu tenho que declarar aqui. E aí vem ela analítica. Olha, tem depreciação, consolidação, imobilizado, olha, bens móveis. Olha aqui onde eu vou lançar a depreciação do veículo. Então, toda vez que eu tiver a conta 33, 31, 10101, a função do plano de contas é esse. Todas as depreciações que ocorreram nessa conta, ela tem que ser lançada nesse código aí, para fins de padronização. Vamos, então, voltar ao slide aqui. Então, o slide aqui demonstra isso. Olha só. Eu tenho que ter um sistema de informação contábil em que secretarias, Câmara Municipal, fundos estatais dependentes, consórcios, autarquias, ou seja, todos os poderes têm que alimentar isso de forma padronizada, tá? Todos que estão envolvidos nessa operação têm que alimentar esse sistema, tá? E esse sistema tem que ser integrado, entendeu? Esses sistemas têm que ser integrados. Então, ou seja, eu só vou ter a consolidação da contabilidade quando a parte de tecnologia de informação estiver agindo. Essa é a obrigatoriedade. Eu tenho uma história curiosa. Quando a gente começou a trabalhar em solicitar dados contábeis, a gente criou lá no Tribunal de Contas, a gente criou um sistema, foi criado um sistema em que as pessoas mandavam informação num arquivo, num determinado arquivo. E esse arquivo ele poderia ser gerado por um programinha, lá no município, por exemplo. Deixa eu tirar aqui o slide. Vamos lá. Esse arquivo ele poderia ser gerado por um programa, uma espécie de um programa, de modo que esse programa mandava esses arquivos para o tribunal, e o tribunal fazia a leitura e conseguia entender os dados contábeis que estavam ali, mas também eles poderiam ser feitos de forma manual, o que dava um trabalho grande. Por que eu estou querendo dizer isso? Quando você não tem soluções de tecnologia de informação alinhadas ao que a ciência contábil quer, você vai ter problema. Então, tudo isso, esse slide aqui do professor João Eudes, ele só consegue funcionar, ou seja, gestores trabalhando dentro dos seus órgãos, ou seja, dentro das suas entidades, só consegue ter esse sistema de informação contábil funcionando bem perfeitamente com tecnologia da informação, tá? Sem isso, é humanamente impossível fazer isso daí, tá? Vamos falar mais um pouco aqui desse processo de mudança na contabilidade, tá? O Conselho Federal, ele é um grupo assessor da área pública, ele auxilia junto ao Tesouro Nacional, tá? Trabalhando nessas câmaras que são debatidas toda essa mudança na área contábil, tá? Então, o Conselho Federal, junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, eles trabalharam em parceria para começar a fazer essa mudança na contabilidade pública, toda essa mudança que nós vemos falando aqui, tá? E hoje, essas normas, elas estão, isso aí vai ficar no slide para vocês, foram criadas bem antigamente, eu não tinha normas de contabilidade aplicada ao setor público. As normas eram só normas brasileiras de contabilidade, tá? Então, essa NBC-TSP chama-se Normas Técnicas, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica do Setor Público. Observa que está no slide aí um exemplo, essas normas estão sendo atualizadas e na coluna da direita, ela tem a norma internacional correspondente, tá? Então, isso aí foi sendo feito ao longo do tempo entre o Conselho Federal e
e a Secretaria do Tesouro. Eu cheguei a participar de alguns debates, participei muito da elaboração quando falava sobre orçamento. É um debate interessante, porque você sai do seu mundo regional e começa a ter uma ideia mais ampla do alcance, tá? Você, quando trabalha diretamente, igual com orçamento público, vamos supor, contabilidade, você está acostumado a ter os termos que são utilizados pelo seu país. Aí, de repente, você tem que abrir um pouquinho a mente para você começar a enxergar que, às vezes, tem que ter um termo mais abrangente para que as normas possam se conversar, para que haja padronização nisso daí, tá? Esses slides são atualizados até 14 de março de 2020. Isso aí, como eu falei para vocês, no site do Conselho Federal de Contabilidade tem as normas atualizadas. Isso aqui é só a título exemplificativo, tá? Vamos lá. A divulgação de informações não financeiras, de informações financeiras das atividades de prestação de serviços, desempenho ou resultado durante o exercício, fornece insumos para avaliação da economicidade, eficiência e eficácia das operações. A divulgação dessas informações é necessária para que o governo ou entidade do setor público cumpra com suas obrigações de prestação de contas e responsabilização. O dever de prestar contas é conhecido como accountability, né? Ou seja, justificar a utilização dos recursos captados da sociedade ou em nome dela, que foi o que eu expliquei no primeiro módulo. Por que existe o dever de prestar conta na área pública? Porque o dinheiro que você está trabalhando hoje, o prefeito, o governador, o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, esse dinheiro é público, esse dinheiro não é igual de uma empresa privada, tá? Esse dinheiro é público, é nosso, é da população, tá? Então, assim, decisões de doadores sobre a alocação de recursos para entidades e programas específicos são também tomadas com base em informações sobre resultados da prestação de serviço durante o período e os objetivos da prestação de serviço futuro. Esse é o conceito que está na norma brasileira, tá? Sobre a necessidade dessa informação no setor público. Então, a nossa norma brasileira, quando fala da parte patrimonial, ela vai trabalhar da receita patrimonial, o enfoque na despesa patrimonial, resultados reais, ativos e passivos reais, tá? Ela procurou equacionar essa contabilidade praticada, fazendo essa mudança de paradigma, como eu já falei para vocês, tá? Além disso, o PECASP, tá? Então, vamos lá. Aqui, esse slide ele é muito interessante, é bom a gente comentá-lo um pouquinho. Esse slide ele mostra para vocês o seguinte, a parte de cima, qual o objetivo da contabilidade? Não é o patrimônio? Então, na parte do PECASP, nos grupos 1, 2, 3 e 4, você consegue verificar o controle de patrimônio, tá? Então, você vai ter ativo, passivo, receita, despesa e suas variações patrimoniais, tá? Já na parte de outros controles, que é a parte de baixo do slide, nós temos dois aí, já bem claros pelas naturezas lá. O grupo 5 e 6, que é de orçamento, que é o controle de planejamento, que aí você está olhando ali, outros controles orçamentários, que lá eu vou controlar o que eu chamo de carregamento do orçamento. Porque eu não tenho que ter um princípio da legalidade, toda vez para eu executar uma despesa, eu tenho que ter uma lei me dando essa previsão. Então, os grupos 5 e 6, eles servem para isso. Eu vou lá dentro da contabilidade, dentro do PECASP, nós vamos explicar isso tudo nos lançamentos que nós vamos fazer. E vou carregar dentro da contabilidade, tá? Esse orçamento, faço o carregamento. A partir daí, eu tenho tanto a execução do orçamento, ou seja, a receita e despesa sob enfoque orçamentário, como também sob enfoque de patrimônio. Outro controle que está lá no grupo 7 e 8 são atos potenciais. O que são atos potenciais? São aqueles casos que eu falei para vocês que podem afetar o patrimônio público. Por exemplo, uma assinatura de um acordo de vontades entre o Estado e a União para desembolso de valores para construir uma ponte, vamos supor. Olha, esse é um ato potencial, ou a assinatura de um convênio, por exemplo, que vai fornecer recursos de ambos os lados, em que o Estado ele ainda não vai entregar recursos, nem Estado nem União, vamos supor que seja um exemplo entre Estado e União. Não vai entregar, mas o convênio já é uma obrigação. Ok?
Assinou o convênio. Se ninguém repassar recurso, não vai ter registro nem no orçamento, porque não vai entrar não vai entrar receita, nem vai ter dispêndio para a construção do objeto do convênio, e nem vai ter alteração no patrimônio. Mas é um ato potencial. Por que é um ato potencial? Porque ele pode vir a alterar o patrimônio. Ok? Ele pode vir a alterar o patrimônio. Na contabilidade praticada na 4.320, eram como se fossem chamadas as famosas contas de compensação. Quer ver um outro ato potencial? Eu vou lá e adjudico o objeto uma licitação a um determinado fornecedor. E esse fornecedor, a gente assina o contrato. Opa, eu já tenho um ato potencial que pode alterar meu patrimônio, contrato assinado. Até você empenhar a despesa, liquidar e pagar a despesa, você já tem um ato. Começou a entrar nos estágios da despesa, igual empenho, opa, já começa a ter registro no patrimônio. Tá bom? Além disso, no PCASP, eu consigo, por meio de contas específicas, eu fazer controles fiscais e de custos. Tá? Por exemplo, eu consigo ver lá contas que eu vou utilizar para gastos com pessoal, contas que eu vou utilizar para ver o superávit financeiro, ok? E além do controle de custos. Controle de custos eu abro aqui um parêntese, porque assim, eu já sou servidor da área pública há 20 anos. No Tribunal de Contas aqui do meu estado, a gente conseguiu implementar a norma de custo em 2015. Quando eu falo daqueles princípios de eficácia, eficiência e efetividade no setor público, eles são desde 1988, ou seja, já passou da hora da área pública a gente começar a trabalhar com essa parte de controle de custos, ou seja, tem obrigatoriedade. E o PCASP já tem previsão para isso daí, tá bom? Assim, a Secretaria do Tesouro, como eu venho falando com vocês, né, esse tempo todo, ele edita o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. E eu tenho falado para vocês, dei uma olhadinha ali na parte 4. O plano de contas, ele faz parte do manual. Como é que é dividido esse manual? Eu falei para vocês que são, em base, nós temos a parte orçamentária, patrimonial, controle. Então, como é que é dividido isso? Olha, procedimentos contábeis orçamentários, ou seja, como é que eu vou fazer essa parte de registro orçamentário? Procedimentos contábeis patrimoniais, que é a parte 2. Procedimentos contábeis específicos, que seria a parte 3. A parte 4, que é o plano de contas, ou seja, todos esses procedimentos que eu executo acima, eu tenho contas específicas no plano de contas. Tá? E aí a ressalva que eu vou fazer para vocês, que foi a alteração do último manual, que foi agora. Ela excluiu, incluiu e alterou as contas existentes. Ao final, eu vou passar para vocês um material que está disposto na Secretaria do Tesouro, logicamente, que eles grafam por mudança de cores o que foi excluído, o que foi incluído, o que foi alterado. Mas a lógica de funcionamento do plano, do plano de contas, plano de contas aplicado ao setor público, bem como toda a lógica do manual, não é modificada. E na parte 5, nós temos as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, que vai ser a última etapa do nosso curso. Tá? Agora, só um minutinho que eu vou trocar aqui o slide para a gente prosseguir aqui no nosso curso. Pronto, fiz a troca aqui. Vamos projetar. Nós vamos falar agora sobre a questão do patrimônio, né? Ou seja, enfoque patrimonial. Lembrando para vocês aqui o seguinte, esse material é do professor João Eudes, a gente sempre tem uma troca. Eu passo o material meu para ele de orçamento, ele me passa essa parte de patrimônio público, inclusive esse material é pautado no livro que ele tem, tá?
Então, vamos lá. Qual que é a definição de patrimônio público, tá? É o conjunto de recursos que representam bens e direitos, chamados obrigações ou não obrigações, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos, controlados e ou utilizados pelo poder público. Poder público aí entenda União, estados, municípios e Distrito Federal. Que seja portador ou represente um fluxo de benefício presente ou futuro inerente à prestação de serviço ou exploração econômica por parte das entidades do setor público. Tá? O que ele está querendo dizer aí? De que é formado o patrimônio público? O patrimônio público, na coluna da esquerda, é formado pelo seu ativo, tá? Que são os chamados bens e direitos. Na coluna da direita é chamado seu passivo, que é subdividido em passivo propriamente dito, que são suas obrigações com terceiros, tá? E a parte do PL, que na verdade são as suas obrigações com os sócios, ok? Então, isso que é o patrimônio líquido, tá? Isso que é a definição do patrimônio. Em forma mais elaborada, é essa parte aí que está no slide, tá? E o patrimônio ele é controlado sob dois aspectos, o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. O qualitativo ele não indaga o valor dos elementos, mas sim a sua qualidade funcional. O que isso quer dizer? Vamos tirar aqui o slide. O que isso quer dizer? Na prática, isso quer dizer o seguinte, é quando eu digo e qualifico, especifico o que significa aquela conta. Na hora que eu falo para vocês depreciação, eu estou falando sobre o aspecto qualitativo. Na hora que eu falo a depreciação do valor de X, eu estou falando sobre o aspecto quantitativo. Tá? Então, essa é a forma mais clara que eu tenho. Quantidade de valores em caixa, 100. Se eu falo caixa, é o aspecto qualitativo do patrimônio, é como eu crio aquela classificação e o que significa. E quando eu falo no aspecto quantitativo, é quando eu mensuro. Tá? Vamos voltar de novo ao slide. Entendeu? Quanto ao qualitativo do patrimônio, vamos lá, disponibilidades. Então, aqui ele já passaremos a explicar todos esses aspectos qualitativos. Né? Compreende o somatório de valores em caixa ou em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos de livre movimentação para aplicação nas operações da entidade para as quais não haja restrições. Vamos pegar essa definição aqui. Aí tem os exemplos: caixa, depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Vou só reler. Compreendem o somatório de valores em caixa, dinheiro ou em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos livres de nomeação para aplicação nas operações da entidade e para as quais não haja restrições. Vamos passar para o nosso caderno aqui para a gente mostrar isso para vocês melhor. O que eu estou querendo dizer? Como eu venho falando para vocês, a contabilidade pública ela não altera, ela não tem divergência dos conceitos patrimoniais gerais, geralmente aceitos. O que eu tenho no meu balanço patrimonial? Ativo, de um lado, e passivo. De um lado de cá, eu tenho bens e direitos. Aqui eu tenho as obrigações. Sejam as obrigações com terceiros, sejam as obrigações que são com os próprios sócios da entidade, entendeu? Então, isso aí tem que ser observado mesmo, ok? Aí, o que acontece? A lógica do patrimônio, do balanço patrimonial é a seguinte. Enquanto o ativo é por ordem de liquidez. O que isso quer dizer? São os ativos que se transformam em recurso financeiro mais rapidamente. Ou seja, o próprio caixa é né? Entendeu? Se já está no caixa, é dinheiro, é só pegar e gastar, entendeu? Então, assim, não tem erro nisso daí. Não tem dificuldade no entendimento desse conceito, tá? Ponto 2, na parte de obrigações. O que acontece com as obrigações? As obrigações nada mais é o seguinte, você vai fazer
pela exigibilidade. Espera aí que a caneta está falhando aqui um pouquinho. Pela exigibilidade. Ou seja, as obrigações de curto prazo vêm primeiro e as obrigações de longo prazo vêm depois. Então, esse que é o mecanismo do meu balanço patrimonial, do meu ativo e meu passivo. Lembra que eu falei para vocês que o passivo é composto pelo passivo propriamente dito e pelo patrimônio líquido, que o patrimônio líquido, no conceito da contabilidade, é o que pertence aos sócios? E o que eu falei aqui pelo passivo, ele segue um grau de exigibilidade, ou seja, quem recebe primeiro. O que vai acontecer nesse momento aqui? Espera um instante. O que vai acontecer nesse momento aqui? Fornecedores com vencimento curto prazo. Ou seja, as obrigações com vencimento de curto prazo. E aqui, as obrigações com vencimento de longo prazo. Ok? Então, o passivo é montado nessa forma. Por que o PL está logo abaixo ainda? Porque, pela regra, primeiro, você tem que atender aos seus fornecedores, aos seus terceiros, ter obrigações com terceiros, para depois atender a obrigação com sócio. Essa é a lógica de funcionamento do passivo. E isso não mudou dentro da contabilidade pública, tá bom? Isso aí não houve alteração. Vamos voltar então para o slide. Vamos lá. Então, aqui eu falei primeiro sobre as disponibilidades. E aí vocês gravam agora, depois da explicação, olha, aplicações de liquidez imediata, ou seja, é aquilo que eu consigo transformar em recurso financeiro rapidamente. Tá? Então, a lógica toda é essa daí. Essa que é a lógica de classificação do meu patrimônio, ok? Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Depois vem os créditos e direitos. Como qualquer outra entidade administrável, o ente federado possui valores a receber por conta do lançamento de créditos tributários em contribuições sociais, dívida ativa, fornecimento de bens, serviços, transferência, empréstimo e financiamentos concedidos. Tá? Bom, um exemplo que eu posso dar ali, além desses que estão aqui, é a dívida ativa. E aí seria interessante você já ter em mente o que é a dívida ativa. Dívida ativa é um direito da entidade. Toda vez que alguém tem um débito junto com a administração pública e não honra esse débito no período, ele vira dívida ativa. Tá? Aqui já vou abrir um parênteses, que nós vamos falar sempre em duas contas aqui. Vamos voltar para o nosso caderno aqui. Contas que se fala muito na administração pública. Ó. Dívida Por que eu estou querendo falar sobre esses conceitos para vocês aqui? Dívida ativa. Dívida ativa, apesar do nome, dívida, nada mais é do que um direito da administração. O que é a dívida ativa? Todo crédito que foi vencido e não foi pago. Vamos dar como exemplo aqui, ó, IPTU. Vencimento. Vou criar um vencimento aqui, tá? 30/3. A partir do momento que o cidadão não foi lá e efetuou o pagamento dessa dívida, tá? Desse imposto, o que vai acontecer? Ele vai ser inscrito em dívida ativa. Ou seja, é um direito do ente com o terceiro. Ok? Então, vamos lá. Quando é que o direito vira uma dívida ativa?
após o seu vencimento, ou seja, venceu, vira dívida ativa. Não confundir dívida ativa com dívida passiva flutuante e fundada. Essas duas dívidas são dívidas mesmo. A caneta está falhando aqui na escrita. A dívida passiva é dívida mesmo, tá? É a dívida flutuante, é aquela de curto prazo, dívida fundada é aquela de longo prazo. Então, dívida flutuante e dívida fundada são passivos. Dívida ativa é um direito, tá? Então, só vocês fazerem a seguinte lembrança. Dívida ativa é ativo. Quando é que vira dívida ativa? Quando esse crédito vence. Ou seja, passou a data de pagamento do IPTU, venceu. Passou a data, vira dívida ativa. Passou a data de pagamento do IPVA, vira dívida ativa. Tá? Restos a pagar. Já restos a pagar, o que acontece com restos a pagar? É uma obrigação. Tá? É uma obrigação. Ok? Obrigação que eu tenho com terceiros. Vamos supor, eu faço uma contratação de manutenção de ar-condicionado na prefeitura. Contratei a firma que ganhou a licitação, vai ser a firma X. Eu tenho que pagar essa firma. Deixo de pagar. Deixei de pagar a firma. Vamos dar um exemplo. Essa firma de ar-condicionado, ela tinha que prestar o serviço até dia 20 de fevereiro. Hoje nós estamos no dia 10 de março. E a administração pública teria até dia 5 de março para pagar. Então, prazo para pagamento. Ok? Dia 20/2 é a entrega do serviço. Ok? Então, ele entregou o serviço de manutenção, demonstrou que estava entregue, ou seja, eu conferi por meio das notas, e o Estado tinha até 5 de março para pagar. Não pagou. Não pagou. E aí vem a pergunta, em que momento isso aqui vai virar restos a pagar? O restos a pagar, ele tem uma diferença em relação à dívida ativa, além, obviamente, do conceito da conta. Um é ativo, o outro é passivo. Mas muitas pessoas confundem o seguinte, que momento vira dívida ativa? Quando vence o título. Que momento que momento que se inscreve em restos a pagar? Seria no momento em que terminou o prazo para a administração pública para pagar? Não. Nesse caso, só no encerramento do exercício. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui direto no balanço, para vocês entenderem. Eu vou ter aqui o ativo e o passivo. Em janeiro do ano, eu faço o lançamento do tributo. Então, no meu ativo, vai ter lá aqui, direito a receber IPTU, 100. Ok? Isso no dia 5 de janeiro. Ok? Paralelo a isso, eu tinha até 5 de janeiro para que fosse prestado o serviço de manutenção do ar-condicionado. Ok? Então, foi prestado o serviço, foi empenhado. Então, lembra que o patrimônio controla pelo fato gerador, né? Então, empenhou, vai estar lá, ó, fornecedor. Vamos botar aqui 50. Ok? Isso no dia 5/1. Quando dá dia 10/1, o fornecedor presta o serviço. Então, vamos lá. 10/1, ele prestou o serviço. Vai estar lá ainda como passivo fornecedor. Ok? Da 30 de março, vence o prazo para pagamento do IPTU e o prazo para pagamento do fornecedor. Aí vem a grande diferença. Aqui a gente já pode ver, por estar tratando de colunas de ativo e passivo, que a dívida ativa é ativo,
e restos a pagar é passivo. Então, vamos lá. Quando chega dia 30/3, ok? Em que vence o prazo de pagamento do IPTU e vence o prazo para o Estado pagar ao fornecedor, que já prestou o seu serviço, o que vai acontecer? O IPTU, após o vencimento, ele vai virar dívida ativa de 100. O que eu vou fazer? Vou dar baixa no tributo e vou lançar como dívida ativa de 100 referente a IPTU. Aqui já virou dívida ativa. Ok? Vamos ao resto a pagar. Em 30 de fevereiro, vai continuar registrado como fornecedor. Fornecedor X, né? Por 50. Passou mais um tempo. Quando chegou em 31/12/2022, né? Eu já vou ter a dívida ativa registrada, só que aqui, por exemplo, encerrou o ano, ou seja, quando abre 1/1/23, abre como restos a pagar do credor X no valor de 50 e dá baixa aqui em fornecedor. Ou seja, o meu passivo continua em 50, o meu ativo continua em 100. Não há mudança nisso aí. A mudança é só o momento que eu registro a dívida ativa e que eu registro o resto a pagar. Então, isso aí não pode ser esquecido de maneira alguma, tá? Isso é muito comum as pessoas confundirem isso daí, tá? Isso foi só um pequeno adendo que eu fiz para explicar a diferença dessas duas contas. Nós vamos fazer lançamentos disso também, tá bom? Vamos agora voltar para o slide. Então, falamos sobre disponibilidade, falamos sobre os créditos. Vamos lá. Almoxarifado, estoque, representam um dos itens de grande relevância no patrimônio, pois de seus controles decorrem consumos de insumos necessários à geração de serviços públicos. Exemplos, material de consumo, gêneros alimentícios, manutenção, material permanente, entendeu? Como mobiliário, computadores, coisas desse gênero. Não tem mistério sobre esse conceito aí de estoques. Investimentos permanentes. São aqueles destinados a produzir benefícios pela sua permanência no patrimônio do ente público. No setor público, tradicionalmente, são concebidos na formação de participações do Estado no capital de empresas estatais, empresas públicas ou sociedades de economia mista, por meio de ações ou de cotas. Aqui eu vou tirar um pouco o slide para explicar para vocês a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. A empresa pública, ela sempre tem um capital todo público, 100% público, tá? Não há dúvida sobre isso. Agora, a sociedade de economia mista, ela tem participações privadas. Entretanto, a maioria do capital deve ser público, tá? E elas são formadas por sociedades anônimas, ok? Um exemplo de sociedade de economia mista, no Brasil, nós temos o Banco do Brasil. Um exemplo de empresa pública, nós temos a Caixa Econômica Federal, ou seja, são dois bancos, uma é sociedade de economia mista, outra é empresa pública, ok? Voltando agora ao slide. Os exemplos, participação do governo federal no capital social de empresas como Petrobras, que é sociedade de economia mista, Banco do Brasil, economia mista também, e Serpro também. O Serpro não sei ainda o conceito, não lembro agora, o conceito se é economia mista ou empresa estatal, tá? Empresa pública ou sociedade de economia mista. Tá? O Banco do Brasil, Petrobras, sim, sociedade de economia mista. Caixa Econômica, por exemplo, como eu falei para vocês, é empresa pública. Bens imobilizados. Aí nós temos aqui conjunto de recursos tangíveis, ok? Mantidos para uso na produção e fornecimento de bens e serviços, para quais o ente público desenvolve suas atividades, tá? De forma direta ou indiretamente à sociedade ou coletividade. São os bens de uso especial, bens de uso dominical ou dominiais ou dominicais,
e os bens de uso comum. E também, como eu falei, os bens de uso especial. São essas três divisões. Nós vamos fazer, primeiro nós estamos explicando o conceito, e aí tá ficando, os slides ficam para vocês com esse registro, esses conceitos, para depois a gente explicar os orçamentos relativos a essas contas que nós estamos mostrando. Intangíveis. Constitui recursos não monetários identificáveis e sem essência física, controlados geradores de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais. Por exemplo, software, patentes, direitos autorais, direitos sobre filme cinematográfico e o goodwill, que é o chamado bom futuro. Vamos supor, um exemplo mais claro que nós temos disso daí é, se você olhar um balanço da Petrobras, você consegue ver claramente que ela está tendo prejuízo ou lucro. Tá? Agora, mesmo que ela tenha lucro, ela tem o chamado goodwill. O que é o goodwill? O que representa a marca Petrobras? Entendeu? Outro exemplo que eu posso falar aqui para vocês é sobre o software, né? Software é uma coisa interessante, igual recentemente o Tribunal de Contas, recentemente não, já tem tempo, vem desenvolvendo seus softwares. Como é que se fazia antigamente na contabilidade? A administração desenvolvia seus softwares, criava alguns softwares e pronto, acabou. Hoje não, esses softwares que são bens intangíveis, eles devem ser registrados, tá? São obrigatoriamente registrados. Não tem como eu trabalhar de outra forma, tá bom? E aqui eu já falei um pouco para vocês sobre as obrigações, falei sobre a dívida flutuante e a fundada, quando eu expliquei o conceito de dívida ativa, tá? A dívida flutuante ou extra-orçamentária, eu vou explicar para vocês depois, resulta de dívidas como restos a pagar, eu vou usar o exemplo de restos a pagar, empréstimos por antecipação de receita e depósitos recebidos ou consignados. E qual que é a dívida fundada ou orçamentária? Ela é sempre orçamentária, ou consolidada, no caso. Constitui o montante apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumido em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e realização de operações de crédito, ou seja, empréstimos, tá? Para amortização em prazo superior a 12 meses. O que o autor aí, o que o professor João Eudes registrou aí na questão da dívida flutuante e afundada? Primeiro conceito, vamos sair aqui do slide agora. Primeiro conceito de dívida flutuante e dívida fundada. A dívida flutuante é aquela de curto prazo, tá? E a dívida fundada é de longo prazo. O que ele quer dizer ali com extra-orçamentário ou orçamentário? Eu falei para vocês que, pelo princípio da legalidade, tudo tem que passar pelo orçamento, tudo. E falamos também que o orçamento ele tem uma vigência, ele tem um lapso temporal vigente. Qual é? Um ano, um exercício civil. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vou voltar ao nosso caderno aqui. O que acontece em 2021? Tá? Eu arrecado 100, ok? E empenho uma despesa de 100 para pagar um fornecedor. Vamos supor a compra de um veículo. Então, eu arrecadei 100 dinheiros, empenhei 100 dinheiros para pagar um veículo. Tá? Eu tinha que pagar esse fornecedor até dia 20 de junho de 2021. Foi passando o ano, eu não paguei. E o que eu expliquei para vocês? Dívida ativa, ela vira dívida ativa quando o direito não é pago, quando o imposto não é pago pelo cidadão. Restos a pagar, não. Venceu o prazo contratual de eu fazer o pagamento, vamos supor, desse veículo, e eu não paguei, ou seja, 26, ele não vira automaticamente restos a pagar. Ele só vai virar restos a pagar ao final do exercício. Então, quando chegar aqui em 2021 e final de em começo de 2022, nós vamos ter um ativo. Aqui eu falei que arrecadei. Então, se eu falei que é ativo, esse dinheiro está no banco. Ok? Vai ter R$100 no banco, 100 dinheiros no banco. Agora, meu passivo, eu vou ter aqui um restos a pagar de 100. Ok?
Por que que ele fala que essa dívida, para fins da Lei 4.320, ela é flutuante? Porque a liquidez, lembra que é por ordem de obrigação, qual que eu tenho que pagar primeiro? A ordem de exigibilidade. Poxa, o resto a pagar já está vencido, ó, desde 20 de junho. Não que ele virou resto a pagar, tá, gente? Ele virou resto a pagar somente na virada do exercício. Tá? Então, eu deixei de pagar isso daí em 20 de junho. Tá? Então, ou seja, a exigibilidade é elevada, né? Nesse exemplo meu aqui, é a mais crônica, né? Então, o que que acontece? Por que ele fala que não é extra-orçamentária? Por que esse conceito? Isso daí? Vamos ver se vocês conseguem entender. Lembra que para eu gastar recurso tem que passar pelo orçamento? Sim. Que é o quê? Fazer a lei, empenhar, liquidar e pagar, né? Ou seja, para eu empenhar, eu tenho que ter uma lei aprovada. Para eu empenhar, eu tenho que estar dentro do limite estabelecido na lei. Ou seja, se eu tenho uma lei orçamentária me dizendo que minha despesa é 100 máximo, eu não posso empenhar mais do que 100. Tá? Ah, se minha lei orçamentária me diz que eu posso, vamos supor, o que que diz a minha lei orçamentária anual? Receita 100, despesa 100, tá? Vamos botar valores para ficar casado com o exemplo que eu estou dando aqui ao lado, né, do veículo. Então, eu aprovo uma lei de 150, ou seja, a despesa de 150. Quais são os dois limites existentes? Primeiro, na lei 4.320, ou seja, eu tinha previsão de arrecadar 150 e de gastar 150, mas só arrecadei quanto? 100. Então, receita arrecadada, 100. Aí a pergunta que eu fazia, antes da lei de responsabilidade fiscal, eu podia arrecadar 100 e empenhar 150, mas agora não. A lei de responsabilidade fiscal veda isso daí. Então, nesse caso aí, minha despesa só pode bater no limite de 100. Eu estou explicando para vocês de forma simplória o processo orçamentário, o processo legalista. Então, ou seja, eu tenho uma LOA de 2020, de 2021, eu fiz o empenho da despesa de 100, só não paguei. Ela foi liquidada também, mas não foi paga. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Na minha conta caixa, vai me sobrar 100. Olha, para eu gastar 100 reais, para eu gastar esses 100 reais aqui, vamos voltar a 2021, para eu gastar esses 100 reais, eu tenho que ter autorização da lei, tem que ter autorização para arrecadar, está lá na receita que eu tenho autorização para arrecadar, tem que ter autorização para gastar. Beleza. Já tive essa autorização. O dinheiro ficou aqui em 2021 e não foi utilizado. Entenderam? Entrou 2022, tem 100 em caixa e eu tenho uma dívida de 100. Eu preciso de botar isso no orçamento novamente? Não. Nesse caso aí, por isso que fala que é extra-orçamentário, já teve aprovação no ano passado, é só pagar, porque senão eu crio muita burocracia. Entendeu? Muita burocracia. Inclusive, se eu tiver um caso, mas aí não vou explicar agora, vou explicar mais para frente, se em 2021 opa, se em 2021 arrecadei 100, aí a minha lei orçamentária anual para 2022 foi de receita 50, despesa 50. Vamos para 2022. Quanto é que eu posso gastar de despesa? Situação 2021, só arrecadei 100, não tem dívida, tá? Acabei com aquele empenho não pago, não existe mais. Chegamos a 2022, eu tenho autorização para arrecadar 50 e para gastar 50. Arrecadei 50, receita arrecadada 50. Lá no meu banco que tinha 100 do ano passado, mais 50, meu banco vai para 150. Ok? Se ele foi para 150, significa que eu posso empenhar despesas em 150? Ok? Entenderam? Ou seja, eu tinha 50 da sobra do ano passado,
Arrecadei 50 esse ano e minha lei prevê uma despesa executada de 50. Eu posso executar 150? Olha, uma das formas de se executar a mais do que está previsto no orçamento é você fazer abertura de créditos adicionais. E para isso você tem que ter fonte de recurso. Uma fonte, e aí depois eu explico melhor essa questão do superávit, é o superávit financeiro do exercício anterior, que é o ativo menos o passivo financeiro, ou seja, eu tenho R$ 100, ok? Eu falei para vocês sobre só para finalizar, antes da gente partir para o intervalo, eu falei para vocês sobre dívida ativa e, deixa eu só pegar a lei aqui, lei 4.300. Falei sobre dívida ativa e falei sobre restos a pagar. Vamos mostrar na lei agora aqui. Ó, vamos lá, vamos projetar aqui a nossa tela do computador. Essa aqui é a Lei 4.320. Lá no seu artigo 36, olha aqui, considera-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro. Olha, então não é no vencimento do pagamento da despesa. Pegam-se todas as despesas não pagas até 31 de dezembro, ou seja, empenhadas e não pagas. Aí sim vira restos a pagar. Só em 31 de dezembro. Aí alguém pode perguntar, professor, tá, tem a empenhada que foi liquidada e a que não foi liquidada. O que eu faço com isso? Tá? Tá vendo ali para frente do texto do artigo, está escrito o seguinte, distinguindo-se a despesa processada das não processadas. Seria muito mais interessante se o legislador escrevesse o seguinte, distinguindo-se as liquidadas das não liquidadas. Então, já dei a dica para vocês. Processadas, restos a pagar processados é sinônimo de liquidado. Restos a pagar não processados é sinônimo de não liquidado. Outra curiosidade nessa conta restos a pagar é que as despesas não processadas, restos a pagar não processadas, vamos supor, eu fiz uma licitação em novembro, o prazo para entregar o carro era de 60 dias, que ia ser em janeiro do exercício seguinte. Então, quando dá 31 de dezembro, ela é empenhada, tá? Foi empenhada, mas não foi paga, virou restos a pagar. Qual que é o prazo para esse cidadão entregar esse veículo? Vamos supor, dia 10 de janeiro. Não entregou, o Estado ou o município, por meio de um decreto, pode cancelar esse restos a pagar não processado, porque o objeto não foi entregue ou o serviço não foi prestado. Tá bom? Vamos lá no artigo 39 agora. Os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não serão escriturados como receita do exercício em que for arrecadado nas respectivas rúbricas orçamentárias. Parágrafo 2º. Dívida ativa tributária, e logo depois ele define o que é não tributário. Tributário é aquele que vem de tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, bem como as suas multas. A dívida ativa não tributária são todos os demais, tá? E aí, se vocês lerem essa parte da legislação, vai falar o seguinte, vencidos e não pagos, tá? Ou seja, os créditos exigíveis pelo transcurso do prazo serão inscritos. Ou seja, se eu não paguei no prazo, eu vou inscrever. Porque na forma da legislação própria, por exemplo, quando tem tributos, nós temos o Código Tributário, tem regra de prescrição e tudo mais, tá bom? Feita essa devida observação, nós vamos agora dar uma paradinha para o nosso intervalo e retornamos daqui a pouco, tá? Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos e pedir desculpa pelas falhas técnicas que ocorreram no começo aqui, mas eu acho que agora já está em andamento. Assim, a conexão falhou, a caneta do meu caderno aqui falhou, a conexão com o caderno falhou, mas eu acho que agora está tudo ok, tá bom? Obrigado, até daqui a pouco.